Nosso convidado já está aí na sala. Farei a apresentação dele e o convidarei para entrar aí na live. Vamos lá. Rafael Neves Carvalho, brasiliense, 38 anos, a completar em 7 de agosto. Rafa escalou solo, fez uma escalada solo 2 vezes no Monte Aconcagua. Rafa tem 2 Ironmans aí. Rafa fez 6 maratonas fora de Ironman. Dessas 6 maratonas, ele se classificou 5 vezes para Boston. Melhores tempos do Rafa: 10 km, 35 minutos, 21 km, 1 hora e 16, recorde batido em plena quarentena no dia 12 de julho, se não me falha a memória. 42 km, 2 horas e 47. Em 2014, Rafa usou o truque do sacrifício, né, para fazer uma mudança em sua vida profissional. Rafa casado com Carol, eles têm 2 filhos, Bernardo e Maria Alice. Ele é formado pela Universidade de Brasília em 2005 em engenharia mecânica, especialista em direito tributário. Depois a gente conta aí como assim engenheiro, especialista em direito tributário, tá? A relação com o Rafa aí começou, a amizade aí com ele começou em 2011, antes dele ser cliente 449, tá? Então eu conheci aí num treino de outro amigo aí, o Duda, que estava fazendo seu primeiro Ironman em 2011, e aí a gente se conheceu a partir do Duda ali num treino de ciclismo para Goiânia, tá? E Rafa veio a 449 em maio de 2012, um ano depois do seu primeiro Ironman, e se preparando para o seu segundo Ironman, que foi em 2013. Tá? E ao final, aí, antes da gente entrar naquela apanhado geral dos truques mentais, eu vou fazer uma comparação bem interessante aí. Rafa Ironman, Rafa maratonista, sabe? A questão de peso, percentual de gordura. Vai ser bem legal aí da gente ver essa comparação aí. Vamos lá então. Rafa está na sala. Deixa eu encontrá-lo aqui. Tá aqui. Ok. E aí, Rafa? Fala galera, fala Fernando, beleza pura? Beleza, e você? Show de bola. Tamo aí. Maravilha. Legal, legal. Agradecer aí por você ter aceitado o convite, compartilhado a sua história aí com a gente, entrar nessas lives aí, cabeça de campeão, para a gente ver que truques que irão aparecer na sua história aí, que é bem interessante, bem interessante. Beleza? Rapaz, Vamos beleza. lá, vamos lá. Vamos começar então pelo começo. Que lembrança que você tem aí da atividade física, do esporte, ali naquela parte da infância, da adolescência? Fernando, só antes da gente entrar nesse ponto da histórico, eu queria só primeiro fazer um agradecimento. Agradecer a você, né, cara, que pô, tá fazendo Legal. essa série fantástica de lives aí, foi muito legal acompanhar. E, pô, deve ter dado um trabalhão aí para você organizar tudo. Então, cara, te parabenizar também pela iniciativa, muito bacana. Legal. Agradecer minha família, né, que atura aí essas maluquices aí, todas que a gente vai falar hoje. Agradecer minha esposa, minha mãe, meu pai, meus filhos, Bernardo, Maria Alice, minha irmã, todo mundo. Que legal. Então, só fazer marcar aí esse início para para reconhecer mesmo, esse reconhecimento, tá? E, cara, Ótimo, ótimo. histórico, né? Infância, a gente nasci aqui em Brasília, né? Então já é uma cidade propícia que chama a gente pro esporte, né? Então Sim, já desde pequeno, minha irmã é 9 anos mais velha que eu, né? tá. Então eu tinha que acompanhar ela onde ela fosse, né? Então, era passeio de bicicleta. Meu pai levava a gente muito para andar de bicicleta também pela cidade, levava a gente para andar pra ir para cachoeira no final de semana.
E, então, assim, a gente sempre teve uma vida muito ativa, sabe? Raramente a gente ficava em casa. Final de semana, até durante a semana mesmo, a gente sempre fazia passeio de bicicleta, era no chão, era, sabe, essas aventuras aí. Meu pai levava a gente para o Poço Azul, lá para Chapada, e era uma época, vamos dizer assim, selvagem, né? Não Sim. tinha as delimitações todas que hoje, acho que Chapada dos Veadeiros acho que não era nem um parque nacional, eu acho. Então, você Aham. podia acampar lá dentro, sabe? O próprio Poço Azul mesmo não tinha aquelas trilhas laterais, então era assim, era uma aventura mesmo, sabe? Uhum. Tinha que ir pelo meio do rio, fazer aquelas escaladas todas. E eu era Rasgando o pequenininho, mato. sabe? Rasgando mato, e a gente ia, era pulando nas pedras e pulava lá de cima e fazia aqueles saltos todos, sabe? Então, assim, desde pequenininho, eu tenho essa lembrança muito viva, sabe? De fazer essas Legal. aventuras, esses acampamentos e passear pela cidade inteira, né? E eu lembro Uhum. que, assim, coincidentemente, minha irmã, ela estudava num colégio que ficava ali 500 metros, 1 quilômetro do colégio que eu estudava, né? Então, meu pai, ele passava para me buscar e eu lembro que tacava a mochila dentro do carro e falava assim, e aí? E ia correndo para a escola da minha irmã, né, que a gente ia buscar depois, e eu ia correndo na calçada, meu pai na pista, sabe? Aí eu, e aí, quanto é que deu aí no velocímetro? Quer dizer, assim, era uma brincadeira, né? Mas já começando ali, né? Assim, aquele Ah, gosto da começa na atividade brincadeira. física. Já foi sua É, primeira planilha aí com o pai, né? é, é verdade. E eu lembro que mais tarde, um pouco, eu já devia ter ali meus 10 anos, eu assistia na televisão a, aquele negócio da marotinha, né? Ah, Uhum. vai ter a marotinha. Eu sempre tive vontade de correr a marotinha. Eu nunca corri, mas eu tinha Ah, aquele negócio, sabe? Assim, eu lembro que até uma vez assim eu saí para correr em volta da quadra, vou treinar com a marotinha, sabe? Assim, mas sozinho, aham. sabe? Coisa de criança, assim, mas nunca acontecia as provas, eu nem ficava sabendo, sabe? E, e aí mais tarde, um pouco, aí eu já comecei a fazer esportes mais, eu entrei para um time de Uhum. basquete, que era da Ascad, né? E aí assisti, era a época que o Michael Jordan estava despontando, né? Então, pô, era inspiração total, cara. Michael Jordan. E Legal. fazia ali. Comecei a fazer natação também. Então aí era a época que tinha. Era o Gustavo Borges, o Xuxa, né? O Fernando Uhum. Scherer. Então aí tinha aquela competição lá com o Popov, aquele russo. Então, assim, eu sempre vivi muito isso, né? E aí, assim, só fazer um asterisco, cara, porque assim, apesar de gostar muito desses esportes e tudo, e ser brasileiro nato, rapaz, eu sempre fui uma perna de pau do futebol que tinha na face da história, entendeu? Até hoje, Dois. chegou uma época que Eu. eu não sei fazer Nós dois. embaixadinha, agora, Nós né, dois. tá vendo? Nós dois. Então, é, é, pode chamar a gente pra gandula. Pra gandula e vai É. lá, pega a bola rapidinho, Aham. entendeu? Mas, cara, isso daí assim, gosto, tal, Copa do Mundo, tudo, mas nunca levei, nunca tive a habilidade, sabe? E aí, assim, passada essa fase mais da infância, né? Aí já entrando Uhum. mais na adolescência, eu estudei o ensino médio numa escola ali no Sigma, que era próximo da academia, né? Então fazia Aham. academia lá e tudo, e tinha natação, né? E eu sempre tive, era uma criança ali que tinha problema de asma, tinha que usar aquelas bombinhas de bronquite, não sei o quê, que era na seca aqui em Brasília e tal. Então, naquela época tinha muito isso, né? Não, vai fazer a natação que para Melhora. melhorar, para melhorar do pulmão, aquelas coisas assim, né? Não sei até onde é mito, é verdade, mas o que importa é que eu ia lá para natação. E aí, cara, nadei lá pela Júlia Diné, nadei muito, assim, um bom tempo, sabe? Fiz uma boa base lá. E aí tomei até gosto pela natação e tudo. Meu pai tá comentando aí do É seu pai futebol que. aí? É Meu seu pai pai? tá comentando aí, Legal. podia ter virado zagueiro, né? Zagueiro, mas rapaz,
era a época do Júnior Baiano, né? A bola vinha, você dava uma bicuda, né? Isolava a bola. É. Legal, legal, seu Não, pai aí. acho que nem para zagueiro. Mas aí eu lembro que a piscina lá, Júlia de Neira, era fechada, era uma piscina semiolímpica de 25 metros. Ah, E aí eu lembro que eu fui uma vez na Asbac, e aí tinha aquela piscina olímpica, cara, aquele negócio uhum. imenso, assim. E aí eu falei, cara, eu quero vir nadar aqui. Aí tinha a equipe, né? E aí já era uma equipe assim, na minha época, na minha cabeça, na época, era uma equipe profissional, sabe, assim, de atletas formados, né? Sim, Então, fui lá nadar. Lá o treinador era o Lula, né? Lá. E era Lula. puxado, assim, era na hora do almoço o treino, sabe? E terminava mal o treino, sabe? E depois de um tempo terminou Isso aí antes de entrar na UNB, né? Isso aí no Oi? Sigma ainda, né? Isso aí no É, Sigma ainda, né? isso, no Sigma. Legal. Eu tive um problema técnico aqui, voltou? Tá funcionando? Meu áudio? É, não, deu uma travadinha aqui, mas tá ok. É porque me ligaram aqui, cara. Ah, tá, já aconteceu isso aqui. Ó, deu uma travada aí. Vamos aguardar. Pronto, agora voltou. É, Beleza, agora voltou. beleza. Então, Bem, tava na Asbac, Lula. e aí eu não me recordo esse gap aí, por que que eu parei de nadar, sabe? Não consigo me lembrar assim por que que eu parei de nadar. Mas Tá. acho que foi uma época que já estava estudando para vestibular e tudo mais, então terminava que tinha que se deslocar, tomar banho, tinha toda uma questão, piscina, cloro. Então aí eu Uhum. também comecei a tomar gosto por academia mesmo, sabe? Tá. E fiquei, fazia musculação, né? Uhum. E aí logo depois veio a UNB, né? Então Tá. passei no vestibular e aí no início ali, principalmente, eu tinha muito tempo livre, cara. Porque UNB. então assim, termina que ficou aquele horário, tinha os buracos entre as Uhum. aulas, né? Na grade horária, porque não tinha como botar certinho ali a grade horária. Então, nesse horário tinha um muro de escalada lá no UNB. E aí eu comecei a escalar, eu já tinha esse gosto ali, tudo, né, por escalada ali na aventura mesmo. E comecei a praticar escalada no UNB, era um muro indoor, né, lá no ginásio. E, Uhum. cara, escalei muito, assim, gostava muito de escalar, sabe? E Legal. volta e meia a gente fazia uns grupos, ia fazer umas expedições em alguns lugares. A gente foi para Terra Ronca, ia muito para Fercal também, fazer as escaladas aqui numa região próxima, numa formação calcária que tem aqui perto. Então, assim, escalei muito, sabe? Era uma atividade assim que eu sempre gostei, sabe? E mas eu tive uma infelicidade lá numa dessas escaladas que eu tive um acidente e escalando mesmo, não foi uma queda, nada, mas a minha fisiologia, vamos dizer assim, eu tive uma ruptura do tendão fibular, que é do que fica no Uhum. tornozelo, né? E, Uhum. cara, arrebentou. Isso daí, pô, eu tinha ali meus 19, 20 anos e pra mim assim Durante, foi durante uma durante as. escalada. Tá. Isso, durante uma escalada. Eu tava tentando uma via muito técnica, sabe? Tentei, Uhum. tentei, e aí a pressão ali no tornozelo mesmo, estava numa posição assim meio ingrata, vamos dizer assim. Uhum. E, e esse episódio aí terminou que foi o marco inicial ali de toda uma série de eventos, sabe? Que até Tá. hoje eu tenho que conviver, né? Uhum. Essa ruptura do tendão fibular da perna direita. E aí eu fui condenado ali a não poder mais escalar, né? Eu tentei ainda essa Uhum. adaptação por um tempo, tentei
mas eu tive que fazer cirurgia no Sara, né? No Sara Kubitschek, Ah, hospital de referência e tudo. E, e desde então, é, esse meu tornozelo aí não veio me pregando peça, sabe? E eu tive que me uhum, adaptar. Eu comecei a praticar remo, que era um esporte assim que eu imaginava que não tinha muito esse problema ali no tornozelo, né? Então era um esporte mais seguro, vamos dizer assim. Mas cara, olha, eu vou te falar, ainda não tinha esse hábito de acordar cedo e de, sabe, de praticar essas atividades que a gente faz igual hoje em dia, né? E para remar quem te viu, direito. quem te vê, né? Quem te viu, quem te vê. Pois é, exatamente. Teve gente que te entregou aí, falando que você largou a natação pela cachaça, né? Era a época da cachaça ainda, né? Pode ser, mas, Né? vamos lá. Mas aí, ó, eu vou te falar. Eu acordava de manhã, o melhor horário para remar Cedinho, né? é cedinho, porque tá aquele Uhum, espelho, né? uhum, Só que aí, cara, eu não conseguia nessa época, não encaixava. E ainda, quando começava a ventar, era aquela. Era, era um demônio ali, sabe? Porque virava uhum, aquele lago mexido para todo lado e você queria fazer xixi. Como é que você tá no barco, você quer fazer xixi, como é que você faz? Você tem que mijar em você uhum. mesmo, porque não tem como, né? O negócio vira, né? É um negócio aí, cara. Eu olhava e começava a ventar, aí ficava ruim pro remo, e eu olhava e comecei a ver aquelas velas vindo de surf passando assim, uma Uhum, flecha, sabe? Então uhum, começava a ventar, ficava ruim para mim e ficava maravilhoso para os velejadores, né? Aí eu falei, aham, rapaz, esse negócio de remo aqui não tá com nada. Aí eu saí, fui fazer eu remava lá no Clube Naval, né? Falei, vou fazer umas aulas de windsurf. Era um inverno, essa época que tá aqui em Brasília, que venta todo dia. Então, cara, foi assim. Eu sempre gostei de mar e de pegar onda e tudo mais, quando eu ia passar férias no Rio de Janeiro. Então, cara, ter esse contato com as forças da natureza, sabe? A água, o vento, uhum. a velocidade, era um negócio assim, cara, que gostei muito, sabe? Eu tenho muito gosto. Então, ali no início dos anos 2000, ali 2001, 2002, eu comecei a velejar e, cara, foi uma fase, assim, maravilhosa da minha vida, porque é justamente esse prazer, sabe? Aquela sensação de liberdade, assim, cara. Era um Uhum. negócio, assim, que você E podia ir pra todo canto, sabe? que velocidade que pega, assim? Tinha como mensurar isso? Que velocidade que pega? Cara, era em nós. Chegava Em ali, nozes. era tipo uns 30 nós. Chega uns 40, 50 quilômetros por hora, mais ou menos. Você Sério, pensar, caramba. assim, essa categoria, que é a categoria que eu praticava, era uma categoria de corrida, né? De regata, né? Que Uhum, chama. uhum. É uma corrida num circuito, né? A gente tem que dar 2 ou 3 voltas no circuito. Aí são várias baterias e tal. Mas tem uma outra categoria de windsurf que é de velocidade mesmo, sabe? Aí essa Tá, chega a quase 100 por hora, sabe assim, é bem rápido, né? Tem tá, que usar capacete e tudo mais. tá. Mas aí, e foi uma época que a gente tinha, na época existia a VASP ainda, né? Entregando a Tá, idade aqui. A gente tinha o apoio da VASP e a gente viajava, cara, o Brasil viajava. todo, sabe? Ia competições aí, em Fortaleza, ia para Santa Catarina. A gente conheceu muita gente legal nessa época, sabe? Era uma turma assim, Legal. bem divertida. E Pernambuco, Recife, sabe? Assim, foi muito bacana. Maceió. E aí, assim, aquele contato com o mar aberto, né? Com as Uhum. ondas e tudo mais, assim. Então, aí eu até teve dois E. episódios assim Ah, que eu tava velejando uma vez uma tempestade aqui em Brasília, cara, e fui fazer uma manobra lá, perdi o controle da vela, aquele mastro veio na minha cara, assim, até quebrou o nariz, eu desmaiei, assim, foi um momento assim que eu podia ter morrido ali, sabe? aham, E termina com essas experiências assim de quase morte, né? Que termina deixando uma cicatriz, né, gente? Assim, aham. como experiência mesmo, sabe? E Sim. teve um outro momento que foi num domingo, assim, eu lembro muito marcante esse dia, que eu fui atropelado por uma lancha. Então, a vela de windsurf tem 6 metros de altura, é É, vermelho, eu cheguei.
É, é. E, Como que ele atropelou? mas assim, também sobrevivi para contar a história, sabe? Tá. Rasgou o braço, tive um corte bem profundo no braço, até hoje tá cicatriz aqui, mas é um Histórias, esporte que todos. his- histórias dramáticas não faltam na sua história, né? Momentos dramáticos, né? Olha, já Impressionante. trouxe muita passou para minha família, cara. Mas É. esse Aí o negócio Gil, ó o Gil aí, quase morreu umas 37 vezes já aí, ó. Pô, cara, já gastei minha cota O, já. o anjo Minha da avó, guarda seu trabalho, viu? minha avó falava que meu anjo da guarda era preguiçoso. Porque ele me salvava sempre, mas era sempre ali no. Não, deixa. Daqui a pouco eu faço alguma coisa para Ah, ajudar. legal. Mas É, e aí o índice. você manteve o windsurf aí de 2002 a 2010, mas É nesse, isso. nesse meio aí, você voltou para a escalada, não a escalada propriamente de vias, né? Mas teve em Uhum. 2003, né? Teve uma história dentro da escalada aí que foi bem legal. Você diz em relação ao Aconcagua? Isso, que sua mãe foi para o Ah, sim. acampamento base e tal, e Isso. daí começou Cara, a acender aquela chama. pronto. Essa parte da aventura, assim, na minha família sempre teve presente, sabe? Então, minha mãe, na Uhum, época, ela fez o caminho de Santiago completo, né? Que são quase 800 quilômetros andando, né? Então, ela uhum, treinava, eu via isso diariamente lá em casa e tudo. E, e aí participou de uma expedição que ela foi até o acampamento base do Everest. tá, E, uhum, cara, eu olhava assim, a gente às vezes tem algumas vivências, né? Que a gente olha e pensa assim, ah, não, isso aqui não é pra mim, né? Isso aqui é ET, né? Assim, é pessoas para outro mundo, né? E uhum, eu olhava assim a escalada de alta montanha, esses alpinistas, né? O povo que escalava o Everest, o K2 e o Aconcagua, assim. Eu imaginava que eram pessoas assim que não, sabe? E aí, quando minha mãe voltou, cara, do Nepal, contando aquelas histórias e trouxe um monte de legal. livro, e material e coisas assim, que materializou aquilo pra mim, sabe? E eu consegui enxergar que aquelas pessoas eram humanas, eram pessoas comuns, entendeu? Era o Uhum, cara que não tinha uma perna, que escalava Everest, era o outro que, sabe, que tinha a coluna torta, o outro que era manco. Então, assim, Hum, era simplesmente porque ele decidiu fazer, ele foi lá e fez, entendeu? Então isso me fez uhum, acender uma chama, cara. Assim, um negócio que eu fiquei com muita vontade, sabe? E aí eu falei, cara, legal. e nessa época também eu comecei a ter o prazer de ler livros. Porque assim, o engenheiro, Uhum, né, eu sempre negligenciei a leitura, né? Eu lia o mínimo uhum, necessário e tudo. E nessa época eu comecei a ler, cara. Porque eu queria aprofundar naquele mundo, né? Então, eu comecei a ler, eu li o primeiro, e li o outro, e li o outro, e eu li todos os livros que tinha no mercado sobre esse negócio de escalada e de aventuras, e aí eu comecei a extrapolar para navegações, e aí eu comecei a ver, aí eu legal. conheci o Amir Klink, que é um cara, assim, que é um navegador brasileiro, já deu não sei quantas, acho que 40 vezes, volta uma Uhum, Antártida, volta ao mundo, não sei quantas vezes velejando sozinho, velejando com criança, enfim, cara fantástico, sabe? E aí ele tinha muito essa questão também da logística, sabe, assim, do planejamento, que muitas vezes o planejamento, às vezes é até mais, talvez não mais, mas assim, ele tem um papel muito importante a uma expedição, preparação, é né? tão prazerosa quanto às vezes fazer a expedição, sabe? Mas assim, a Uhum, gente não pode só ficar planejando, a gente tem sempre que ir atrás, né? Não adianta a gente, uhum, eu quero fazer, gostaria tanto de fazer, vai, pesquisa e faz. Mas tem um dia que você tem que chegar e fazer, entendeu? sim. Tem que É tomar muito comum. a tem que tomar a Isso. decisão, né? Tem que tomar a É. decisão e fazer. Uhum, exatamente. Não adianta Justamente. você ficar E, só e sonhando e tudo. foi e E foi aí, por essas leituras que você chegou e descobriu que existiu a Concagua aqui na América do Sul. o Aconcagua, cara. E aí eu percebi justamente isso, cara, que eu queria fazer coisas que qualquer um poderia fazer,
mas que quase ninguém faz, sabe assim, qualquer Tá. uma pessoa comum quer ir para Aconcagua, vai. Você só precisa, sabe, se organizar e fazer as coisas acontecerem. É, Você, quantas você, coisas. você só precisa estar disposto a quase morrer e ir, né? Ah, hum, é, Qualquer pessoa normal que esteja disposta a quase morrer vai, pô. é, Porque, mas aí assim, vamos lá. justamente, termina que assim, a gente tem que se preparar ao máximo para evitar Aham. para evitar morrer, né? Vamos dizer assim, né? Então, então eu me organizei, assim, eu me preparei o melhor que eu pude na época, né? Resolvi fazer essa escalada solo. No Aconcagua foi em 2005, é a primeira Aham. expedição lá, que o Aconcagua tem 6.960 metros, é a montanha mais alta do mundo fora da região do Himalaia, né? Então você tem lá Uhum. o Everest, o K2, a montanha cascuda lá, acho que são 14 montanhas acima de 8.000. Fica tudo lá no Himalaia, né? Então o Aconcagua Uhum. é o nosso Everest aqui, né? E Sim. aí, cara, eu fui, parti, naquela época a internet não é tudo isso que é hoje, né? Então eu pesquisei o Sim. máximo que eu pude ali dos livros e fui, comprei lá, fui uma semana antes lá, passei lá no Chile, comprei lá o que eu achava que ia precisar, entendeu? E fui comprar barraca, um casaco, um saco de dormir, assim, foi um negócio muito improvisado, sabe? E até minha preparação também, eu não tinha muita noção, sabe? E passei muito perrengue nessa primeira escalada, sabe? Porque, cara, a mochila tinha Uhum. 60 quilos e não dava para carregar 60 quilos, a mais na altitude, entendeu? Então eu tinha que fazer um negócio que às vezes eu poderia fazer em uma ou duas viagens, e o pessoal que vai em expedições, né? Contrata carregadores para carregar tudo, para montar Uhum. acampamento. Tinha que fazer tudo sozinho, cara. Então, assim, eu fazia 4 viagens. Então, a mochila ia com 15 quilos, voltava, depois buscava mais 15 quilos, voltava. E a própria alimentação, fazendo o link aí com a nutrição, né? Cara, comia só pão, comia miojo, entendeu? Assim, era um negócio que não tinha assim, nutrientes nenhum, sabe? Até a Uhum. tecnologia ali para poder, na alta montanha, para você poder fazer, cara, tava, sei lá, -15, -20 graus. Você vai Nossa. ficar lá cozinhando fora da barraca. Primeiro tem que derreter a neve, depois tem que. Para derreter a neve é 1 hora para derreter a neve. Depois tem que cozinhar aquele negócio. A água não ferve nunca. Entendeu? A água não ferve nunca. Entendeu? Aquele fogareirozinho. Era um. Cara, assim, um negócio. E, e aí eu lembro assim que foi muito, muito puxado mesmo. Quando eu cheguei no acampamento base, e eu já estava muitos dias sem mandar notícias, já estava de mais de 12 dias, mais ou menos, sem mandar notícias para a família. Uhum. E eu lembro, cara, que eu vi uma expedição dessas assim, mais moderna, uns europeus lá e tal, e os caras tinham Uhum. um notebook com internet via satélite. E aí eu falei, cara, eu preciso mandar um e-mail para minha família. O cara me cobrou lá não sei quantos dólares lá. Rapaz, minha mão congelada, então já você imagina, minha mão dormente, o notebook do cara era um teclado lá, sei lá o que as Que teclas não era tudo o fora do brasileiro, lugar. Não era não tinha ser brasileiro. cedilha. Então, a mão dormente já não conseguia digitar, ainda tinha que ficar catando milho lá, assim, chorando, porque eu estava emocionado, e eu chorava e tentava escrever assim, olha, eu vou te falar que. E aí eu tinha, dessa viagem também, eu tinha sempre, nessas aventuras, eu sempre levei um salame, né? Porque o Uhum. salame era, assim, cara, a última necessidade que você precisa é o salame. Então eu tinha o salame ali como segurança, né? Uhum. Aí, cara, chegou um dia lá, eu falei, cara, vou ter que comer esse salame aqui porque já tô aqui comendo esse sopão. Aí eu falei, vou abrir o salame. Cara, na hora que eu peguei o salame, mas tava sei lá, -18, -20 graus. Tipo uma Cara, pedra. tava um cacetete, entendeu? Era um Tava porrete de um salame, sabe? instrumento de defesa, né? Se fosse Era, assaltado, usava era. o salame, velho.
Era, e o que eu ia fazer com aquele salame, cara? Não tinha como descongelar aquele salame. Não, essa minha primeira viagem assim foi uma furada. Mas aí terminou que Tá. assim, que eu fui, tentei, cheguei lá, escalei até onde deu. Cheguei a 6.750 metros, faltava 200 metros para o cume. Mas assim, eu tava assim, sem condições, eu tive um Uhum. princípio de edema e minha oximetria, meu índice de oxigenação no sangue estava baixíssimo. Terminou que eu tive que abortar, chorei pra caramba, não sei o que, e falei, não é possível. Mas, porque, cara, 200 metros é ali, 200 200 metros. metros, 200 metros é então ali. assim, é. Mas eu Inacreditável. falei, Como vou ter que que voltar, 200 senão eu vou metros morrer. na alta montanha são quilômetros, É. né? Sim, esse último ataque ao cume aí, eu já tava, sei lá, umas 14 horas, 15 horas já direto, sabe, nesse último Nossa. esforço. Mas, cara, na altitude e já muito desgastado, realmente não saiu, voltei assim com aquele negócio engasgado, sabe? E aí eu Uhum. aprendi um negócio que eu trago até hoje, assim, cara, que o fracasso faz parte do sucesso, Com sabe? certeza, Eu com tive certeza. várias, eu tive várias experiências aí depois disso, até recentemente, Uhum. que, cara, que assim, às vezes o fracasso foi, Sim, foi a peça fundamental que me fez ficar com aquela vontade de fazer, sabe? Então a gente entra naquele negócio do. Muita gente às vezes fala, não vou fazer porque eu posso não conseguir. Cara, faz parte, sabe? é. Você tem que se Eu voltar vou, de lá. eu vou até puxar numa consulta hoje, um cliente que está começando no triatlo, ele falou assim, eu estou começando no triatlo, comprei a bike há 2 meses e já me indicaram tais suplementos para eu usar e não sei o quê. E aí eu falei justamente isso, assim, que o estresse é importante para o crescimento. Eu dei o exemplo, ó, Aham. a lagarta está no casulo, se você cortar o casulo, ela não vai desenvolver a força para quando virar borboleta Uhum. bater as asas, né? Então, se você está começando no triatlo agora, eu te proteger completamente com suplementos, você não vai Uhum. engrossar o couro, você não vai evoluir. É, Então, assim, sim, o fracasso, o estresse faz parte do crescimento da pessoa. Né? E aí você totalmente. disse isso Não, aí. totalmente. Não, é exatamente isso. Eu voltei de lá com aquela sagacidade, falei assim, cara, eu vou voltar, eu vou me preparar, eu vou fazer as coisas, eu vou voltar, eu vou escalar essa montanha, entendeu? Eu fiquei com E aquilo aí gravado, a, sabe? a segunda vez foi 2008 ou 2009? Foi 2008, foi 2008 que eu 2008, voltei tá, lá. Nesse tá, meio tempo aí, eu continuei velejando e eu tá. sempre eu pratiquei jiu-jitsu aí muitos anos também, Uhum, suave, né? Sempre fez parte aí sim, da minha vida também. Mas quando eu voltei, eu já voltei formado, né? Eu já trabalhava, já tinha ali tá. condições financeiras para comprar os equipamentos direitinho, né? Eu fiz Legal. uma coisa, já conhecia, já não estava mais indo para o desconhecido, né? Eu já sabia exatamente o que eu Uhum, precisava, o que, que deu errado na primeira vez e tudo, os equipamentos. uhum. Então, cara, a diferença, a primeira vez era só ponte, tinha que derreter a neve, cozinhar e ficar aquele negócio lá no frio tremendo. Cara, a segunda vez não. Meu irmão, eu ia lá, levei uma garrafa térmica, fervia a água, guardava aquilo ali. Tinha um negócio que é comida liofilizada, né? Que é uma comida em Sim, saquinho, tipo de astronauta. impressionante. Meu amigo, é impressionante. Você coloca Banquete, água, banquete. banquete, macarrão à bolonhesa, purê de batata, com não sei o quê. E tinha café da manhã, almoço, jantar, a refeição que você quisesse, a hora que você quisesse, onde você quisesse. Sabe? Então, assim, isso daí Quase, foi. quase um hotel 5 estrelas, né? Não, cara, era Uhum. outro. Então, eu botava o saquinho que não pesava nada, era uma grama aquele saquinho. Botava uma garrafa térmica com água e, cara, eu ia para onde fosse com aquele negócio, sabe? E nessa segunda vez, no dia do ataque ao Cunha, eu morava em São Paulo nessa época já, eu treinei com uma mochila, cara, eu já sabia da primeira vez que a mochila, o peso da mochila era um negócio. Eu morava num prédio de 26 andares, então eu passava o final de semana inteiro com aquela mochila, com não sei quantos, Uhum. botava galão d'água, botava ferro, botava tudo naquela mochila. E eu ficava subindo e descendo o final de semana inteiro nas escadas, só andava de escada para cima e para baixo. E essa foi uma preparação, entendeu?
E quando Nossa. cheguei lá, eu tava muito forte, sabe? Assim, eu tava preparado mentalmente, psicologicamente, sabe? Eu tava bem fisicamente, psicologicamente e com os equipamentos também. Mas, cara, dessa segunda vez estava muito frio, sabe? É diferente quando você tá ali pegando, sei lá, uma condição menos 20 graus numa Europa, que você vai ali e tem Uhum. a calefação do hotel, ou do shopping, da loja. Ah, você vai ali na rua, vai num monumento, tira uma foto, volta, você tá quentinho de novo. Cara, agora você imagina Tá. você ficar 2 semanas, 3 semanas ali exposto a essa condição, entendeu? Não tem essa de, eu vou aqui. Não tem calefação, entendeu? Você entra dentro do. E você precisa fazer as coisas. Você precisa ir lá pegar a neve, derreter a neve. Você precisa. Uma logística. Você não pode simplesmente entrar no saco de dormir com todas as milhões de camadas de casaco. É Você tem que fazer sobrevivência, né? É sobrevivência. Se não derreter a neve, não, né? Faz parte da como. sobrevivência ali. Rapaz. Travou aí? Travou aí? Travou. Alguém ligou para ele novamente. Não, não ligue para o Rafa. Não É ligue, não ligue propaganda. pro propaganda. Propaganda. Me oferecendo um pacote de. Uh, Olha, eu vou te falar, viu? cara, Calma aí. deu aí? Deu. Beleza. Bem, Beleza. então, assim, só para encerrar essa, Congelou. essa, essa segunda Congelou. expedição, é, Congelou. tava muito frio, e aí eu lembro, cara, que eu tava com. Dessa vez eu levei, porque na primeira vez um dos motivos foi desidratação, né? Uhum. Então eu levei um estoque considerável aí de hidratação próximo do corpo, assim, por dentro das camadas de Uhum. casaco, né? E, cara, quando eu fui precisar, eu fiquei impressionado isso, porque estava muito frio, estava com os dedos Uhum. congelados assim várias horas já. E quando eu fui pegar a hidratação para beber, cara, a água estava congelada, a água que estava na Nossa. garrafa encostada no meu peito, sabe? Então, assim, foi uma condição bem adversa, com vento forte, sabe? Que dó. Então, eu lembro até hoje, assim, eu tava a 6.850 metros. Faltava 100 metros. Da primeira Tipo, vez 100 foi metros. 200, né? É. 3 anos E eu tava depois, ali, faltaram 6 metros. 3 anos depois, faltando 100 metros, cara. Eu já tava olhando, porque todo dia, no mesmo horário, entrava uma tempestade, né? Então, Uhum. assim, eu via, cara, aquelas. Onde eu tava, na montanha, tava tempo aberto, mas na montanha ao lado você via uma nuvem negra, cara, uma nuvem preta vindo assim. E, meu amigo, aquilo ali é uma força com vento, com aquela temperatura toda. Uhum. Foi assim uma situação que eu vi muito exposto, sabe? Eu olhava assim pro cume, eu falava assim, cara, vale a pena, entendeu? Eu estaria arriscando muito, sabe? Eu me colocar naquela condição. Então, assim, para mim, naquele momento, eu conquistei o Aconcagua, entendeu? Assim, na Tá. verdade, eu não conquistei, mas assim, eu sabia, eu tinha total condição plena, sabe? Tava ali mais Uhum. 1 hora, eu ia chegar no cume, ia tirar foto do cume, ia voltar e acabou, sabe? Mas aí eu tomei uma decisão de segurança, né? E falei, cara, não vale a pena, eu vou voltar. Sim. Assim, foi uma decisão muito acertada, porque foi mais ou menos 2 horas depois, a tempestade que estava na montanha lá chegou na Aconcagua, e eu teria, assim, Ficado lá. Você teria ficado lá. eu, talvez, eu acho que eu não teria morrido. Assim, eu até Tá. escrevi sobre isso depois que eu cheguei. Certamente eu não teria morrido, porque eu tinha Ah. condições, eu tinha equipamento para fazer um acampamento de emergência ali, eu tinha água, eu tinha Tá. meios, eu tinha alimentação para passar uma noite numa situação diversa, mas eu ia com certeza ter que amputar algum dedo congelado, alguma coisa.
Tanto é que na situação que eu tava, quando eu voltei, eu ainda fiquei mais ou menos uns 3 meses, cara, sem sensibilidade nos dedos, Uhum. porque eu até tentei, tive um episódio que eu tentei, eu tava super hidratado, né? Então eu precisei ir ao banheiro e eu não conseguia, eu não tinha o tato para O abrir o tato. zíper. Eu não conseguia, ainda mais com aquelas luvas gigantes, eu não conseguia. Se eu tirasse a luva, eu ia congelar mais ainda a minha mão. Eu não conseguia abrir o zíper para ir ao banheiro. Ah, Ao banheiro, quer dizer, ao banheiro não, para, né, naquela. Aí eu falei, rapaz, eu não sabia mais o que eu fazer, porque eu não conseguia, eu ia fazer nas calças, ia congelar, ia ser um caos, entendeu? tá. Foi um momento assim. Eu lembro que, cara, eu falei, eu respirei fundo, fui assim num lugar mais abrigado, assim, atrás de uma pedra que não tinha tanto vento. Eu falei, não é agora, eu vou conseguir fazer xixi aqui nesse negócio. E fui conseguir abrir o zíper assim no maior sufoco. Cara, eu comemorei assim, aquele alívio, assim, falei, cara, que maravilha. E E, nesse aí você falou que estava bem frio e você comentou que chegou a pegar -30, que foi, aí você ficou com essa sensação de congelamento durante 2 a 3 meses, né? Então esse é, aí foi a segunda vez no Aconcagua. O Gil uhum, e o Hugo já estão armando a Concaga 2022 contigo aí, ó. Eles já estão aí bora, combinando, né? tô dentro, Não, tô dentro. beleza então. Então assim, essa Só história tem da que, só tem Concaga, que Eles têm que pedir autorização para convencer a Carolina. Se ela me liberar, eles conseguirem essa liberação aí, eu topo. e eles têm que Acho que ela vai pedir. querer ir. Não, e tem que pedir liberação com Lana e com a Tina também, né? Cada um ter a É. sua liberação aí. Ó, o Lute também está dizendo que vai. Pronto, Aí, fechou. ó, legal. É, então vamos passar aqui, Rafa. Então, assim, você comentou um pouco atrás que teve contato com jiu-jitsu, aí depois você falou também que estava trabalhando, né, numa empresa francesa, foi morar em Paris em 2005, em Foi. 2006 voltou para São Paulo, e lá em Paris que você deu o seu primeiro trote. Então, assim, o Rafa tem isso aí, né? O primeiro trote dele da vida como corredor mesmo, fora aquele 500 metros com seu pai, foi lá em Paris, né? Chique Aham. demais. Cara, foi E assim, aí, alto estilo mesmo. alto estilo. E aí, em 2008, 2009, você saiu dessa empresa, né, veio para o Uhum. Brasil, Brasília, e começou a trabalhar com empresas de franquia de alimentação. E aí, em 2011, né, para a gente pegar a história do Ironman, em 2011 Certo? foi seu primeiro Ironman com 29 anos, né? Então, por que o Ironman? Quem foi o louco que te mostrou o triatlo, o Ironman? Cara, o louco tá aí, ó. É o Gil, né? O Gil, meu amigo, que a gente estava num bar, cara. Ele, na época, ele começou a fazer essa história de Iron Man, que eu, na verdade, eu nunca nem tinha ouvido falar. Ele fazia triatlo e tudo mais. Eu conhecia, assim, triatlo, Leandro Macedo, foi campeão mundial, não sei o quê, mas, assim, eu não tinha noção do que era, sabe? Já tinha ouvido Sim. falar. E aí o Gil comentou, não, porque eu tô fazendo triatlon e vamos fazer, eu quero fazer o Ironman. Eu falei, conte-me mais sobre essa história aí. Aí a gente foi contando, não sei o que, e ele contou, cara, eu fiquei maluco aquilo. Eu falei, eu quero fazer esse negócio. E, cadê? Aí eu cheguei em casa e olhei, cara, tudo que tinha sobre esse negócio. E falei, meu irmão, quero me inscrever agora, onde é que faz isso aqui? Aí descobri que tinha Ironman em Florianópolis, eu falei, rapaz, eu vou fazer esse negócio. E geralmente, assim, para quem não sabe, o Ironman exige uma preparação ali no mínimo de um ano, assim, né? Se você já está preparado, se você já está no triatlo e tudo mais, é, é No até mínimo um possível, né? ano. No mínimo um Uhum. ano. Mas como eu já tinha eu já nadava, eu já corria, sempre pedalei a vida inteira, né? Então eu não respeitei, vamos dizer assim, sabe? Eu falei assim, meu irmão, isso aqui eu vou fazer, entendeu? Botei na cabeça que ia fazer, vou fazer, não quero saber, ninguém vai me parar. E já tinha até acontecido as inscrições, sabe? Já tinha. A inscrição acabava nessa época, em 3 minutos acabava a inscrição, sabe? E aí eu juntei dinheiro, sei lá de onde, naquela época o dólar era R$ 1, R$ 1, R$ 2, né? E aí
E aí eu falei, entrei na vaga de caridade lá, que você paga um valor a Um mais, preço, né? preço maior. Isso. E, é- e, e aí, assim, nunca tinha participado de uma competição de corrida, nunca fiz um triatlo Uhum, olímpico, nada. Mas, meu irmão, eu falei, não quero saber, sabe? Tava muito deslumbrado com aquilo, né? E eu olhava aqueles vídeos, cara, que tinha no YouTube, e das histórias lá de Kona, né? E eu, cara, eu queria viver aquilo. Eu queria uhum, viver aquilo. E, e aí, só que eu não tinha bicicleta de ciclismo, eu não tinha neoprene, não tinha nada disso. Entendeu? Não tinha assessoria, eu comecei a treinar por conta própria, baixei umas planilhas na internet, saí fazendo um treino qualquer. O Gil, gente boa, me emprestou uma bicicleta Caloi 10 do avô dele, entendeu? Cara, do uma avô, bicicleta não era nem do pai, do né? Do avô. avô. Não, não, não era nem do pai, era do avô dele, entendeu? E eu treinei o ciclo inteiro pro Ironman nessa bike. E era uma bicicleta que era pequena para mim, cara. Então quando eu pedalava assim em pé, ela encostava, meu joelho encostava na marcha e passava para marcha mais pesada. Era uma confusão. E eu tentava pedalar nessa bicicleta no pelotão, não conseguia acompanhar ninguém. Mas assim, eu fui fazendo, cara, do jeito que dava, entendeu? É aquela história, vamos fazer do jeito que o que for, o que tiver, entendeu? Vamos fazer o que tiver que fazer. E, cara, chegou lá, não tinha dinheiro pra viajar de avião, nada. Fui de Não, carro pra ó, lá, porque tinha que levar. essa bike foi emprestada para você em novembro de 2010 e o Ironman é em Isso, maio de maio. 2011. Então, Isso, assim, 7 meses antes ele começou a pedalar ali, mais ou menos, né? Com a aham, bike do é, avô do Gil é, e a prova em maio, né? A prova em maio. é, E aí, um mês antes da prova, você comprou a bicicleta, né? O isso. tempo do Ironman aí foi por volta de 13 horas e 22. E a maratona, para quem hoje faz 2:47, a maratona do Rafa no Ironman foi 5:28. Foi 5:28. Cara, Vamos, eu vamos aos andei. detalhes da prova aí. Não, primeiro que assim, na largada, a largada lá é no nascer do sol, né? Então, cara, o sol saindo do mar, assim, aquelas pessoas, aquela música, eu já comecei a chorar na largada, entendeu? Eu já sei. A ida pra lá, eu fui de carro, num golzinho, cara, com a bicicleta, e foi assim, uma confusão. Tem uma história, só lembrando aqui, que o Gil até lembrou que a gente foi junto, o Gil foi para assistir, né, para dar um suporte. De carro com você. E o- não, o Gil não foi de carro, não. Ele era mais meio. Ele acho que ele foi de avião. Ele falou assim: vai lá, louco, eu vou de avião. Vai, exatamente. E aí a gente ficou na casa dos amigos dele lá, cara. E tava Ah, tendo essa uma história é engraçada. festa, tava tendo uma festa, os amigos resolveram fazer uma festinha lá. No dia seguinte ia fazer um Ironman, tava tendo uma festinha. No café da manhã, eu e o Gil acordado lá, comendo. Não sabia nada ainda de nutrição, dessas coisas. Aí, comendo macarrão no café da manhã, porque era carboidrato, não sei o quê. Ah, E um monte de garrafa de vodka da festa que ficou rolando a noite inteira com música alta, não cara. sei o quê. Mas, cara, foi assim, a pré-prova foi tudo errado, sabe? E eu me desgastei, então eu cheguei lá com o joelho já todo ferrado já e tudo mais. Mas assim, largou, eu nadei bem, assim, eu já tinha um contato com o ar e tudo mais, larguei bem, mas justamente o Polar entrou água aqui, eu resolvi eu mesmo trocar a bateria, entrou água no Polar, eu já não sabia nem mais tempo de nada da prova inteira, corri a prova sem relógio. E ciclismo ok. Na hora que chegou na corrida, cara, meu joelho não aguentou nem 10 quilômetros. Eu já tava. Eu chorava, eu já não sabia se era de dor, se era de emoção, se era de frustração, se era porque ia completar o Ironman. Mas assim, aquilo mexe muito com a gente. Assim, o Ironman é uma experiência muito intensa, né, cara? Eu Uhum. olhava assim, às vezes quando eu pensava em desistir, eu andei 30 quilômetros, né? 30 quilômetros, 5 horas e 28 ali. E eu olhava para o lado, aí tinha essa edição foi
irmãos, né, uns irmãos brasileiros que um empurrava o outro, era deficiente, né, um empurrando o outro na cadeira de roda. Cara, eu olhava aquilo e eu falava, esse cara vai terminar, eu tenho que terminar. Entendeu? Assim, eu usei aquilo ali Uhum. como uma motivação, e falei assim, cara, isso aqui vamos, entendeu? Vamos do jeito que der, eu vou completar. E em momento nenhum, assim, eu cheguei a pensar em desistir, sabe? Mas aquilo ali, eu sabia que quando eu completei, pô, foi uma experiência fantástica, né? Apesar do tempo, Uhum. e tudo aquilo que eu tinha planejado, né? E que não se concretizou, foi assim, ficou engasgado, porque eu sabia que, assim, ao mesmo tempo foi emocionante, foi fantástico, Uhum. mas eu fiquei com aquela sensação muito forte de que eu podia ter sido muito melhor, né? Uhum. E, então, foi justamente mais um daqueles, é igual a Aconcagua 1, né? É igual a vez que eu fui para Tá. Aconcagua. É É o mesmo. fracasso fazendo parte ali e ainda para ser a cereja do bolo, foi que na linha de chegada, na hora que eu estava chegando, porque na chegada o locutor fala, né? Ah, fulano de tal, you are Iron Man, né? Aquela Aham. emoção, aí você chega e ganha a medalha e tal. Na hora que eu tava chegando, o locutor, tem um vídeo da chegada, o locutor falando assim, ah, fulano de tal perdeu um celular aqui e tal, e eu cruzando a linha de chegada. Putz. Então, assim, eu não tive nem aquele gostinho depois disso tudo, sabe, de ouvir, assim, o cara falar, você, Rafael, você é o Iron Man, sabe, assim, não Tem, ouvi. teve que voltar outro ano para Eu ouvir, tive né? que voltar. Exatamente. E aí, assim, voltei para casa, engoli meu choro, entendeu? Voltei para casa e voltei de carro, cara, nossa, essa viagem de volta foi triste. Mas aí, assim, eu cheguei em Brasília, fui cuidar do meu joelho Uhum. e falei, eu preciso agora me cercar dos Uhum. melhores, entendeu? Uhum. Então, eu fui atrás, fui fazer, assim, da primeira vez eu cheguei a fazer um mês e meio, mais ou menos 2 meses com o Leandro Macedo de assessoria, falei, não, vou fazer agora o ciclo barba, cabelo e bigode, entendeu? Então, Tá. foi quando eu procurei a clínica Capo Capão, o Fernando, falei, quem é que é Foi, o melhor foi. nutricionista desse lugar aqui? É o Fernando, beleza, então vai ser ele. Aí que começou a nossa Vou, história. aí assim, foi quando a gente realmente falou assim, não, agora vamos preparar e as coisas vão acontecer do jeito certo, né? Então, aí Uhum. preparação de musculação, de nutrição, porque quando você faz um treino do jeito que tem que ser, cara, você tem que se preocupar com nutrição, com recuperação, porque é Uhum. porrada, assim, você treina todo dia, 2 treinos, às vezes 3 treinos, que você tem a natação, musculação e a corrida, ou natação é todo dia, ciclismo e corrida é um dia sim, dia não. Você tem que fazer ainda fisioterapia, musculação. Então eu lembro, cara, que nessa época, a Lana, minha sócia, e o Rude, cara, eu dormia no carro. Eu acho que eu ficava tão exausto que eu botava o travesseiro em qualquer lugar. Eu dormia no chão, debaixo do prédio. Eu parecia um mendigo às vezes, entendeu? Eu dormia em qualquer Falando lugar, aí, cara. É, é, é. que biscoitos. Olha só, cara. Meu Por Deus isso do que ele céu. pesava, por isso que ele pesava 80 quilos no Iron Man, velho. 78, Era. 80, tá a diferença aí, né? É, pois é, exatamente. E hoje no Mas 70. eu acho assim que o Iron Man, o Aconcagua começou isso daí, mas o Iron Man ele me ensinou essa logística. Tem que ter uma logística, cara. Eu admiro muito assim, os caras Uhum. tipo o Gil, sabe? Que estão aí há tantos anos, você também, há tantos anos Uhum. lá atrás aqui, sabe, para ir pro Mundial lá no Havaí. E assim, cara, tem a questão esportiva e tudo mais, isso aqui, mas é um desafio logístico muito forte, né? Sim. Então, eu coloquei na cabeça que eu tinha a meta de fazer abaixo de 10 horas. Então, assim, para mim Uhum. isso daí era um negócio assim, eu falei, vou fazer e, assim, o resultado não foi diferente. Eu fiz 9 horas e 57 Legal. e, cara, quando eu cruzei a linha de chegada, a Carolina, minha esposa, ela foi assim, vamos dizer,
essencial, entendeu? Porque ela me acompanhou, cara, ela me aguentou, assim, porque justamente esse cara aí, esse, que dorme em todo canto, cara, ela, sabe, me ajudou em tudo, entendeu? Então ela me ajudava em tudo. E Legal. cuidava do Bernardo, sabe? Assim, me ajudava na recuperação, fazia massagem e ajudava nas lesões que aparecem, vai. Eu tenho a foto que eu, assim, eu até me emociono de lembrar da nossa chegada, cara, que Sim, a naquela foto é época que a gente bonita. ia ainda cruzar. E, porra, foi assim, animal, cara. E eu Uhum. cheguei com o sol se pondo, assim, com aquele. Porra, cara, foi assim, uma sensação incrível, sabe? Incrível. E eu ainda ouvi o Iron Man, sabe? Então, assim, Ouviu o Arma. porra, Legal, foi legal. bem legal. É. Olha E. só, Rafa, vai fechar uma hora aqui, a gente podia fazer o seguinte. 2013 encerra a sua história no triatlo, então a gente podia voltar aí Uhum, depois e a gente já começar a falar dessa transição para a corrida, essa mudança de vida profissional, e aí conta sobre as maratonas, né, a experiência em Boston, e aí a gente finaliza beleza. quando a gente voltar, beleza? Tá bom, beleza. Vamos, Fechou. vamos voltar então. Tá bom. Falou! Falou. Já Estamos tô de com a placa volta. aqui, ó, já tô com o truque do sacrifício, que Aí. 2013, 2014 foi um momento de mudança de vida profissional e eu achei muito Uhum, interessante quando a gente, numa consulta, a gente conversou como que você se dedicou, né? Então, assim, toda aquela dedicação, empenho que você tem como atleta, você direcionou para esse momento de vida aí, que foi uma mudança aí em pouco tempo, né, digamos, uma coisa uhum. que chamou muita atenção e eu admirei muito, assim. Então, vamos compartilhar aí e a gente falar como foi exatamente esse truque do sacrifício aí que existiu 2013, 2014 ali. Show. Então, assim, cara, quando eu voltei desse Iron Man, eu voltei com aquela sensação de dever cumprido, sabe? Eu voltei com aquela. Realmente, assim, com aquela gratidão, sabe? E eu sempre tive muito essa questão, assim, de ter um grande desafio à frente, sabe? Então, na época, é, eu e a Lana e o irmão dela, o Rudy, nós éramos sócios, né? A gente tinha algumas, alguns restaurantes. E, eu, assim, as lojas eram 24 horas, era uma rotina puxada, sabe? Então não tinha feriados, não tinha férias, assim, tinham várias questões, e a gente com um filho pequeno e tudo mais. E apesar de eu gostar muito, de eu ter muito prazer com essa questão do empreendedorismo, e, cara, assim, eu era apaixonado sabe, pelo nosso negócio, mas eu senti que, assim, a minha família, todos são concursados, né, e tudo, então eu tinha muito essa questão da estabilidade, né, e da carreira. É, era samba, era samba. Pronto, Subway! é, Cadê? Pega o sanduba aí. Ah, sim. Que agora tá fazendo pizza. Essa daí pizza. rapaz, aqui Aí, ó. foi bom demais. Ah, Mas lá do Gil é diferente, não é igual aquela pizza que rolou aí, não, viu? e pode pedir no iFood aí, em tempo de pandemia aí, pode Isso. pedir. Ah, é. Mas assim, eu falei, cara, eu vou me inscrever, eu quero ser policial civil. Cara, eu botei isso na cabeça, vou fazer concurso da Polícia Civil, tem lá, trabalho em regime de plantão, era um negócio que eu gostava, entendeu? Assim, uma atividade operacional ali, né? Que eu gostava desse negócio e tal. Mas eu gostava de empreender também, né? Então, assim, eu queria viver nesses dois mundos, né? E aí eu falei, eu botei na cabeça, cara. Eu assistia aquele negócio, né? De entrar de cabeça naquele sonho, né? E eu botei isso como desafio e comecei e trabalhava de dia, estudava à noite, era assim, uma dedicação. E saiu a prova, eu não passei. Cara, assim, eu fiquei Uhum. assim, aquele negócio, de novo, o time se repetindo, sabe? Assim, caraca, não, Que eu legal. fiz tudo que eu pude e não passei. A, Entendeu? Con, O a fracasso, Concagua, a a Concagua, Concagua, Ironman e Ironman, agora concurso. exato.
eu falei assim, meu amigo, eu fiquei indignado quando eu tinha passado no concurso da Polícia Civil. Pra mim era certo, sabe? Assim, estragou meus planos, como é que pode, sabe? E eu fiz tudo Ah, que eu pude, sabe? Assim, eu, sabe, sempre gostei de estudar e tudo. Aí eu falei, beleza, então o que eu vou fazer pela. Era final ali de 2013. Aí eu vi, eu já sabia, Receita Federal e tudo mais. Por mais que eu era empresário, eu sabia ali, né, tributos e tudo mais. Mas eu nunca tive assim, nunca tive esse negócio de, tenho vontade, tenho um sonho de fazer, de passar, de trabalhar na Receita Federal, né? Mas, cara, na hora que eu comecei a pesquisar, eu vi que ia ter um concurso e eu me apaixonei, entendeu? É assim, legal. primeiro pelo desafio, a dificuldade mesmo, assim, porque é um concurso muito difícil, né? São muitas matérias, são mais de 20 matérias, e você não pode Uhum. ter nota mínima nas matérias, então assim, você não pode ir lá, eu vou. Lógica, eu não quero Compensar. saber. Não pode. Você tem que ir bem em todas. E aquilo ali me colocou um desafio logístico, sabe? Esse negócio do planejamento, cara, eu fazia planilhas e para poder, sabe, equalizar as matérias todas que eu era bom, que eu era ruim, as matérias que eu. E foi muito pouco tempo, entendeu? Geralmente, de novo, a questão, sabe? Geralmente isso daí é feito com uma preparação com. Você estuda ali ó, mais de ano, sabe? Para que Putz, focado. E tem muitas gente matérias que fica específicas. estudando, tem gente que estuda para concurso de receita há anos aí, né? Uhum, Vai é. fazendo e tal. E assim, em Mas geral, porque tem muitas matérias específicas, entendeu? Então, assim, ou você estuda para sim, receita ou você estuda para outras coisas. Sabe? Você vai estudar uhum, legislação tributária, ou você vai estudar contabilidade. Você vai, se você for fazer outros concursos, você não vai passar, porque você vai estar, tem que se debruçar ali, né? E, cara, e tem um uhum. negócio nesse mundo aí dos estudos que chama HBC, que é a famosa horas bunda na cadeira, entendeu? Então eu tinha, Que é, sei lá, ó, cara, sacrifício. foi um sacrifício, assim, que eu joguei pro sacrifício mesmo, sabe? Assim, pra mim, minha vida. Porque você estava no esquema lá com lana, Subway e ficava lá, como que era? Não, Como que você se nessa organizava? época, Que hora? faltando esses 2, 3 meses, eu combinei com eles, eu falei, olha, esse período eu não vou viver, entendeu? Assim, eu não vou sair de casa para ver. Assim, foi um período que eu falei, eu vou por tudo ou nada, entendeu? Que legal. E cara, eu pregava. Carolina foi muito paciente comigo, porque além de dela ter que compensar toda a minha ausência, né? Cara, eu pregava papel, eu escrevia coisa Que no legal. box, assim, no espelho, o espelho do banheiro, lá, cheio de coisa escrita, de caneta, de não sei o quê. Sensacional. Assim, porque aquilo ali, cara, era um negócio que eu tinha que fazer acontecer, entendeu? E eu imprimi, Que botei no legal. fundo botei o fundo do celular, o logo da aduana, e imprimi logo da Receita, botei em todo canto. Então, assim, aquilo ali, cara, assim, e eu tinha que fazer aquilo acontecer, sabe? Legal. Cara, assim, eu lembro até hoje, foram 2 dias de prova, cara, e aquilo ali, eu lembro que eu saí exausto, assim, sabe quando é no limite, assim, igual eu coloquei assim, o Ironman era 10 horas a meta, eu fiz 9 horas e 57, fui no laço, assim, porque eu coloquei toda a minha energia até durante a prova, Legal. porque não adianta você estar preparado, você chega lá durante a prova, às vezes você coloca tudo a perder, né? Então a Uhum. execução tinha que ser no mesmo nível da preparação, né? Então, cara, eu lembro que eu saí assim, eu terminei esgotado, sabe assim, foi uma exaustão física, emocional, similar ao de Iron Man, sabe? Uhum. Uhum. E deu certo, cara, dei certo, passei no concurso e Legal. aí mudou minha vida para sempre, sabe assim, sou apaixonado no meu trabalho, gosto muito, sabe? E é é, uma realização profissional e que propiciou eu ter as condições para realizar muitos outros sonhos, né? E Uhum. que isso daí, assim, eu pude me dedicar, e arrumar, sabe, organizar minha vida, reorganizar minha vida, né? Uhum.
E aí, e aí é Não, isso, assim, começou a... a sua história no esporte é impressionante. Acho que eu não lembro de ninguém nessas lives que passou por tantos esportes como você. Acho que a Tina até comentou, ele é um multisport, remo, surf, escalada, jiu-jitsu, né? Mas esse ponto aí da sua vida, essa parte profissional, eu achei muito legal trazer por isso, sabe? Se não houver Uhum, sacrifício, se não houver é, a decisão da mudança, de você se organizar, de você mergulhar naquilo, não acontece. Então já tem umas uhum, 2 lives que eu uso essa frase. Se houver uhum, sacrifício, grande chance de dar certo. Se não houver sacrifício, grandes chances de dar errado. Então, aham, assim, então você é, se dedicou ali com a possibilidade de não dar certo, mas você foi aham, no sacrifício, né? sim. Passando horas e horas estudando. Eu achei, quando eu ouvi a primeira vez lá na clínica, eu achei fantástica a sua história e é inspiradora. E é Hum. inspiradora. Ah, legal, show de bola, cara. Pois é. Uhum. E aí, acho que esse momento deu origem à segunda fase aí da minha vida, né? Sair ali Sim, desse, enfim, acho que agora foi quando eu entrei no mundo da corrida, entendeu? da Que aí corrida. justamente Então foi realizei aquele sonho, realizei aquele objetivo e, meu amigo, aqui assim, a gente tem sempre que, assim, eu não consigo chegar e falar assim, não, vou ficar aqui, sabe? A gente tem que ter sempre alguma coisa que move a gente, sabe? Que faz a uhum, gente um viver, desafio. que faz a gente ter novas Correr atrás. experiências, sabe? Fazer coisas que é Sim, aquilo que eu falei lá, fazer coisas que qualquer um pode fazer, mas poucas pessoas fazem, sabe? Então, assim, ser o sim, incomum entre os incomuns, sabe? Então, legal. assim, foi quando eu falei assim, nessa época que eu corri o Ironman, quem faz triatlon sabe, você tá ali, é o nada, pedala e corre. Então, você não é o melhor nadador, não é o melhor, não é o melhor ciclista, não é o melhor corredor, não é o melhor nada. Você é médio em tudo, né? O triatlon, ele Uhum. beneficia quem é Constante o nos 3. nota 8 em tudo, assim, vamos dizer, né? Tá. E eu tinha muito, apesar de eu gostar de nadar, eu tinha muito prazer em correr, sabe? Porque, cara, principalmente do tempo que eu morei em São Paulo, é um esporte, até tava conversando Uhum. sobre isso um dia desse, é um esporte que a simplicidade dele é quase mágica, sabe? Porque, cara, Uhum. se você não precisa, você pode correr descalço, você pode correr, leva um short, um negócio, você corre onde você quiser, pode correr na neve, na chuva, na terra, na lama, na grama, no asfalto, na pista, sabe? Então, essa questão, essa simplicidade do esporte, sabe? A pureza, vamos dizer assim, ela Uhum. me colocou e eu ficava me perguntando assim, cara, se eu só correr. Primeiro que assim, quando eu tomei posse na Receita, eu trabalhava na fronteira, né? Então, assim, lá Uhum. não tinha bicicleta, não tinha natação, não tinha piscina, não tinha nada, entendeu? Então, primeiro que assim, para me Uhum. manter ativo era corrida. E uma posição que era visada lá pelos contrabandistas, pelo povo pelos problemas lá de fronteira. Então eu tinha que fazer minhas atividades ali dentro daquele ambiente ali da alfândega, né? Então, cara, eu botei na cabeça que eu ia correr a maratona abaixo de 3 horas. E falei, vou correr e vamos correr, entendeu? E eu saí do sedentarismo, do concurso e voltei a Voltou a correr com correr. tudo. E fiz a maratona de Porto Alegre e peguei inclusive essa maratona foi bem legal porque a Carolina foi me acompanhando de bicicleta, uma bicicletinha Essa, daquelas essa, alugada. essa, a primeira maratona do Rafa foi em 2015, aos 36 anos. Você já 33. estava na fronteira, 33 anos, desculpa. Você já estava na fronteira e o treinamento para ela foi no pátio da Receita? Foi no pátio da Receita. Tá. Então, assim, sei lá, o pátio da Receita na fronteira tinha o quê? Uns 400 metros? Que era isso? Era. Tinha uns 400 metros. E rapaz, Então, Rafa. eu corria olhando para trás, entendeu? Porque tu não pode virar uma esquina, você tá em risco de vida o tempo inteiro, entendeu? Então, assim, fronteira é complicado mesmo, cara. Uhum. Ainda mais porque eu sempre fiz um trabalho sério e tudo, então, assim, eu sempre tive essa preocupação, né?
E aí, e a gente a gente fez junto, cara. Maratona a gente fez junto, sabe? Carolina na bicicletinha do lado, me acompanhou o tempo inteiro, aquele frio danado, e ela lá e tudo mais. E, pô, corri, assim, pra mim era o máximo do máximo, 3 horas, correr a maratona abaixo de 3 horas e deu certo, sabe? Deu certo. E então, assim, fiquei muito também satisfeito, principalmente porque eu tinha me classificado para Boston, para a Isso. Deixa eu maratona de só. Boston. O tempo que Rafa fez aí nessa primeira maratona foi 2 horas e 57. Em Uhum, 2015, sua primeira maratona. E aí em 2016 veio a maratona de Boston. Ele isso. foi classificado em 2015, veio a maratona de Boston em 2016. Que ele Uhum. continuou treinando lá na fronteira, no Pátio da Receita. Exatamente. E aí, cara, só que assim, Boston, quem conhece Boston sabe que sobe e desce, metade da prova desce, a outra metade sobe, é uma confusão a prova. Boston é Boston porque ela é cheia de. Num dia tá nevando, no dia seguinte tá 30 graus. Ela é cheia de coisas assim, de variáveis que muitas vezes foge do nosso controle, sabe? Então, assim, Uhum, tem histórias memoráveis lá, assim, é a maratona uhum, mais antiga do mundo, tem mais de 120 anos. Inclusive, esse ano agora, na pandemia, foi a primeira vez que Boston foi cancelado. uhum. Passou pela Primeira Guerra, pela Segunda Guerra, pela todos esses momentos aí Impressionante. críticos, e Impressionante. foi cancelado dessa vez, né? Então, assim, eu tive que me preparar para Boston no calor, naquele calor do norte, e numa pista totalmente plana, né? No asfalto lá no estacionamento, porque eu tinha que treinar de madrugada, porque já 7 horas da manhã começava a entrar os caminhões com os containers, né, para fazer a aduana, então enchia o estacionamento. Então eu tinha que correr bem cedo, né? E E não fiz 1 metro de subida, não treinei subida. E, cara, você ir para Boston sem treinar subida é pedir para Uhum. não, sabe? Então, foi um ano que foi relativamente quente, estava uns 20 e poucos graus, e eu larguei, assim, eu não respeitei. A verdade é essa, sabe? Eu fui e falei, não, vai dar tudo certo, eu vou correr aqui abaixo de 3 horas de novo, tá garantido, e chegou lá e quebrei a cara, assim, inacreditavelmente. Mas eu vou te falar, cara, que assim, por mais que eu tenha tido na hora, né, tava todo mundo acompanhando, né, era a primeira prova que tinha o aplicativo, né, que minha família, meus amigos, todo mundo acompanhando e pela internet, e eu não chegava nunca, né, a previsão era chegar lá 2 horas, 50 e tanto, e passou 3 horas, Uhum. e o objetivo, na hora que quando você está correndo, o objetivo, não, eu não vou conseguir 3 horas, eu vou correr 3 horas e 5, não, não vai dar 3 horas e 10, não vai dar 3 horas e 15, 3 horas e 20, não, eu só quero só chegar, sabe? Uhum. E aí, e assim, apesar desse, cara, é uma prova incrível. Tem gente do início até o fim, é criança, é idoso, sabe Uhum. assim, as pessoas invadem a pista, é uma tradição, sabe? Depois que teve o atentado lá em Boston, então só fortaleceu, um Uhum. negócio assim, uma energia inacreditável, sabe? E é num feriado Uma nacional deles, segunda-feira, né? é um É no feriado, feriado nacional deles. dia do Patriota. E assim, Legal. as pessoas vão pra rua mesmo, sabe? Assim, é uma tradição. Quando teve o atentado lá, eles têm um negócio chamado Boston Strong, né? Que é tipo assim, meu amigo, isso daqui é nosso e pode, tipo assim, ninguém vai abalar a gente, sabe? Uhum. E é uma experiência incrível. Vou te falar que, como corredor, assim, foi Uhum. uma realização. Por mais que eu tenha quebrado, assim, foi uma prova, tirando o Ironman que eu fiz o primeiro lá, mas que eu não tinha preparação nenhuma, foi uma prova que eu não, assim, que eu quebrei animalmente, mas eu quase, no último quilômetro, que a gente tem aquele negócio na maratona, né, o último quilômetro, que é longo, cara, eu Uhum. queria voltar e correr o último quilômetro de novo, sabe, descer aquela multidão, aquela energia boa, sabe, e as bandeiras, aquela reta final, aquele corredor, assim, cara, foi, assim, fantástico, foi muito legal. Essa E, aí foi
a segunda maratona do Rafa, É. Boston, ele fez em 3 horas e 26, a segunda Uhum. maratona. Ele tem 6 maratonas aí no currículo, só nessa maratona que ele não se classificou para Boston, porque se ele fizesse um tempo de classificação, no ano de 2017 ele poderia correr novamente Boston. Tá? É. Mas aí isso te motivou, né? Então, assim, acendeu a Isso. chama de eu quero ir para Boston, né? E tem a Aham. história aí do playlist, né? Que você tem até hoje aí, É. como que é? Cara, eu terminei essa prova e eu fiquei, assim, apesar de ter da satisfação e tudo mais, eu fico com aquela, falei assim, cara, eu preciso voltar, eu quero fazer essa prova e eu quero fazer abaixo de 2 horas e 39. Eu sabia que eu tinha condição e eu falei, eu vou fazer. Eu criei, tinha o Spotify na época, eu criei uma playlist lá chamada Boston 2 horas e 39. Eu botei um monte de música lá, comecei as músicas que eu gostava para ouvir, para me motivar para correr, os rock and roll, as músicas balada maneira, aquelas coisas tudo. E, cara, aquilo ali ia ser... botei na cabeça. E eu voltei com aquele negócio do Iron Man. Eu falei assim, eu vou me cercar das pessoas que vão me fazer ir para Boston correr 2 horas e 39. Aí eu falei com o Uhum. Fernando, eu falei, Fernando, quem é que é o cara que vai, que é o cara que vai me ajudar nessa realização desse sonho? Aí o Fernando respondeu sem pestanejar, vai falar com o Flavinho, vai falar com o Flavinho é o cara. E, pô, eu agradeço, assim, E aí, essa sua indicação na época, 2016, que final de mudou minha vida de 2016, novo. super time. Sim, Super time. super E, time cara, 2016. Então já se vão 4 anos 2016. aí. Já É, se vão 4 anos. 4 anos. Super time. Bom demais. Pô, cara, É, foi e aí, fantástico. em 2017 veio a terceira maratona. Esse ano de Uhum. 2017 foi a primeira maratona da Carol, né? E aí você correu lá em Porto Isso. Alegre, né? E nessa Uhum. maratona você fez o seu melhor tempo, Boston, É, né? Só é, que não foi para Boston no ano seguinte. Por quê? não. Eu, 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 eu fui para essa prova, eu treinei muito, sabe? E assim, eu passei um pouco do ponto, entendeu? Assim, minha vontade, eu achava que assim, eu tava querendo ou não, eu ainda estava conhecendo o mundo da corrida assim mais a fundo, né? E ainda não estava preparado para correr todo dia, para fazer dar tiro de porrada e no dia seguinte, trote, recuperação, sabe? Nessa época eu voltei a morar em Brasília, né? Então foi uma época de mudança e tudo mais, e eu terminei assim, tanto é que eu corri a prova já com uma fratura por estresse. Fratura por estresse ela vai de 0 a 5, né? A minha tava 4,5. Então assim, eu corri a prova inteira com dor na canela, sabe? Foi um ano que estava bem frio, estava uma condição boa, e eu estava tem um livro chamado Operação Portuga. É um livro Sim. sensacional, assim, a história. A corrida é um mero pano de fundo, assim, sabe? E é muito Uhum. legal. E é um cara que lá na assessoria lá de São Paulo, que eles correm, fazem uma competição na assessoria para correr abaixo de 2 horas e 43. Então eu botei isso como referência, Uhum. sabe? Eu quero correr abaixo de 2 horas e 43, que terminou depois virando, eu descobri que todas as majors marathon, né, as grandes maratonas, se você correr abaixo de 2 horas e 45, você não tem que entrar em sorteio, nada, inscrição garantida, e você ainda larga lá na primeira fila junto dos profissionais, cara. Eu falei assim, meu Legal. amigo, eu fiz 2 horas e 47, eu não quero saber, eu só vou voltar para Boston agora para correr na primeira fila, entendeu? Assim, e eu, assim, a maratona, diferente de uma prova de 5 km, 10 km, você pode tentar, esse mês que vem, tenta de novo. A maratona é uma vez no ano, sabe? Assim, é um ciclo que é muito Sim. puxado e às vezes acontece ali, qualquer detalhezinho te tira da prova, sabe? Então, às vezes é um treino, é uma coisa assim, uma decisão, uma roupa, uma camisa que você usou errado, muda tudo, né? Sim. Então, assim, foi um ciclo de treinamento de muito aprendizado, foi um ciclo assim que eu
Na época, meu recorde, eu fiz meu recorde da meia num treino, assim, sem fazer muita força, sabe? Fiz 2 horas e 22. No final do ano, eu fiz meu recorde da meia, que foi na época 1 hora e 19. E assim, eu tava muito bem, sabe? Eu bati meu recorde de 1 quilômetro, eu tava assim, muito empolgado com esse mundo da corrida. Uhum. E com essa família nova que assim, eu trago até hoje, cara, super time, assim, fantástico, sabe? Legal. E, mas assim, eu não. No final, a gente falou, cara, Carolina começou a correr, né? Depois desses anos todos aí, a gente junto, ela vendo a Ironman, Uhum. corrida, não sei o que, então, ela começou a correr e a gente resolveu ir para São Paulo correr a maratona de São Silvestre, né? Rapaz, a gente foi Tá. para São Paulo, eu tive terminou que eu não pude correr a maratona e a gente foi tirar alguns dias lá em Campos do Jordão. A Isso, gente foi isso passar o já ano em novo. 2018. Isso já em Isso, 2018. isso daí 2017 foi. passou com seu recorde de maratona, 2:47. Aí veio 2018, Isso. janeiro, Campos do Jordão, que essa Dia história 2 faz de lembrar da janeiro. escala. 2 de janeiro, essa história faz lembrar o seu tendão lá da escalada. É, porque o que aconteceu? Eu tava lá, cara, no auge da forma. Eu tava assim muito bem, sabe? No peso, treinado e tudo mais. A gente tava lá assim, tirando alguns dias, sabe, para poder curtir ali e uma viagem em família mesmo e tudo mais, o fiozinho da serra. E aí eu resolvi sair para fazer um trote despretensioso numa trilhazinha no Pico do Itapeva. Cara, um lugar Uhum. fantástico, aquela vista maravilhosa, e eu lá fazendo meu trotinho numa pista de terra batida. Rapaz, de repente eu pisei num buraquinho assim no meio ruim. Pá! Aquele barulho, só senti o estalo no tornozelo, arrebentou o tendão de novo, cara. Aquele tendão que eu tinha rompido lá no início dos anos 2000, que eu passei por cirurgia, não sei o quê. Cara, rompeu o tendão tubular, rompeu os ligamentos todos, aquele negócio eu lá no meio daquela trilha, não Eu, tinha celular, eu, não tinha eu nada. lembro, eu lembro de você mandar vídeo para mim do tendãozinho passando assim em Uhum, cima do uhum. osso ali do tornozelo, né? Você mandava o vídeo para mim, seu Cara, tendão ali assim, ó. nossa, sério, foi assim. E foi assim, foi por nada, entendeu? Foi assim, eu tava lá trotando, olhando a paisagem, assim, foi uma displicência total, sabe? E eu sempre fui Uhum. muito cuidadoso, sabe? Assim, sempre fui muito cuidadoso com o meu tornozelo, porque ele sempre teve, minha Uhum. perna direita sempre foi problemática, sabe? E, cara, eu não acreditava, sabe? Assim, sabe quando você não acredita? Porque eu sei que eu tive que passar para voltar a recuperar isso daí, sabe? Uhum. Então, eu não conseguia acreditar, sabe? Falei, cara, que isso? Aí, só que aí, agora tinha a Carolina, né? Tinha E aí, cara, Carol, tinha Carol. a A Carolina, pra quem não físio, sabe, Carolina, a fí- fisioterapeuta. Hoje é fisioterapeuta fisioterapeuta. pélvica. Vai falar, aproveitando, fazendo um jabá aí da Aí, Ativa Fisioterapia Pélvica, né? Mas assim, então, ela resolveu, falou, a gente vai cuidar, fica tranquilo, a gente vai, você vai voltar a correr. Ela começou a fazer fisioterapia comigo todo dia, às vezes 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, era o que quando dava a gente juntava, fazia, e ela cuidou uhum. muito, assim, foi incrível, sabe? A gente teve uma recuperação muito rápida, tanto, não fiz Sim. cirurgia, a gente decidiu cuidar em casa mesmo, sabe, com ela. E, e assim, terminou que eu usei esse momento para focar em outras coisas. Eu não podia focar, Uhum. não podia correr, então eu vou focar na dieta, vou focar, sabe, em outras, em yoga, vou focar na meditação, vou pedalar no rolo, comprei um rolo. Então, assim, fui pedalar em casa, em bicicleta, fazer na piscina, e tinha aquela água gelada, não sei o que, não quero nem saber, vamos fazer o que tiver que fazer, entendeu? E, cara, assim, o resultado foi fantástico, eu tive uma recuperação Sim. até hoje. Eu tô conversando com você aqui e o negócio tá aqui, entendeu? Assim, eu sei que a lesão, mas assim, eu não andar tudo do meu jeito, todo assim, andar na calçada, andar na rua, o lugar que eu vou Uhum. correr, eu tenho que estar sempre olhando pro chão onde eu vou pisar e tudo mais. E Mudou. esse, e esse ano que começou assim,
né, de maneira inusitada, com essa surpresa do Uhum. tendão aí, você teve bons resultados aí, né? Então, assim, você Bons teve os 10 resultados. km, Sim. né, 10 km, teve a meia de Porto Alegre em junho, né? Então, como que Uhum. foi? Os 10 km que você fez um excelente tempo, ele foi que Foi. O mês aí? Flavinho foi em maio, né? Foi em maio. A gente foi, o Foi Flavinho chamou a gente para tribuna? tribuna. Tribuna de Legal. Santos. É uma prova que tem a prova. Cara, Impressionante. assim, quem conhece a maratona, quem conhece a São Silvestre, né? Sabe o tamanho da São Silvestre. Cara, a Tribuna de Santos é a prova, é uma prova de 10 quilômetros no litoral ali, lá em Santos, uma prova 100% plana, aferida, os Nossa. cascudos, assim, são 30 mil corredores, mas assim, os melhores tempos, Marilson, o pessoal que corre, os profissionais, todos eles vão lá para fazer tempo lá na Tribuna de Santos, sabe? Assim, é uma prova que vale muito a Uhum. pena aí, é uma cidade menor, então assim, ela termina respirando, aquele negócio de fazer eventos, igual o Arame de Floripa. Você vai para lá e Uhum. você fica naquele mundinho ali, sabe? Alguns Tá. dias, né? Então, porra, é espetacular. Você viaja com uma galera e tudo. E, e eu terminei, cara, que depois desse tempo, foi janeiro, fevereiro, é meu primeiro trote ali, uma caminhada. Eu comecei fazendo caminhada. Flavinho passava 2 horas de caminhada, cara. Era um negócio assim que, porra, não terminava nunca, entendeu? Você andava 2 horas para andar, sei lá, 4 quilômetros, sabe? Assim, é um negócio. Uhum. Aí, mas aí quando eu voltei a correr, eu tava, cara, já sedento, entendeu? Eu falei, vou correr. Uhum. E, e ter esse desafio, assim, essa meta, né? Falei, cara, vou pra tribuna e vou dar o sangue lá, né? Uhum. E saiu, na época foi meu recorde 36:30. Eu sabia, e aquilo ali foi assim, foi fantástico, porque eu não imaginava que eu ia correr tão bem. E, e terminou que foi uma motivação, porque eu falei assim, cara, se eu vou tanto, sem condicionamento nenhum, eu fui bem, pô, então meu potencial é muito além disso, né? Uhum. Então eu falei, quer saber? Eu vou, é isso mesmo, sabe? Legal. Vamos treinar porque agora é a hora. E aí eu ainda sempre com aquele negócio de Boston, mas sabendo que para aquele ano não ia dar, né? Mas eu sempre Tá. busquei, sabe? Mas sabia que não ia ter condições. Eu terminei me inscrevendo na maratona de São Paulo, que é uma prova que tem a diversidade, não é uma prova plana, tem muita subida, também tem a temperatura lá também não era muito favorável. Terminou que eu fiz 2 horas e Uhum. 52 lá, foi um bom tempo para as condições, até porque assim, eu não tinha tanto condicionamento, assim, não tive tanto tempo de preparação, mas eu inaugurei nesse ciclo, e é um negócio que eu faço até hoje, porque eu não podia. Lá em 2017 eu treinei 100% no asfalto e tive fratura por estresse na canela, então eu não posso treinar no asfalto. E na trilha também não posso treinar porque eu posso torcer o pé e arrebentar tudo de novo. Então, meu amigo, falei, o Uhum. único lugar que eu posso fazer meus treinos é no CO. Aí o Flavinho passava, vai correr 36 km, onde é que eu vou fazer? No CO. Ia No lá na CO. pista de atletismo e ficava lá igual, fazendo não sei quantas mil voltas lá. E, cara, e terminou que eu tirei daquilo ali, assim, que inicialmente era uma situação de adversidade, né? Você fala assim, cara, você não Uhum. enche o saco de você ficar girando aqui no céu não sei quantas mil vezes. Mas terminou, cara, que ali era um ambiente totalmente controlável, não tinha o erro do GPS, porque eu pegava a distância da pista, eu tinha total condição de fazer a logística da hidratação, botava lá minha Sim. hidratação na cerquinha, passava já, nem parava. E isso daí é uma coisa que faz muita diferença quando você está fazendo os treinos, porque muita gente vai fazer o longão, 30 e tantos km, aí vai lá com 20 e tantos, toma uma água, descansa um pouquinho, continua, Uhum. depois para de novo, pega lá o gel. Amigo, isso daí, o treino bruto, tem que ir lá, você quer tá com um desafio, tem que treinar do início até o fim, sem parar, então é tudo correndo, entendeu? Porque isso daí é que vai Uhum. simular o desgaste lá, quando você estiver no final da prova, estiver sofrendo lá, aí você vai saber que você vai estar preparado, porque você teve o treino acumulando a semana inteira, e aí, cara, no dia do longão, que você já chega, já entra no treino meio assim, já não tá 100%,
E aí você faz esse treino sem parar, sabe? Já tem o desgaste psicológico de ficar rodando ali e ainda, sabe? Então, as panturrilhas já inchando, entendeu? Então, Uhum. assim, é uma sensação que eu acho que simula muito o final de uma maratona, sabe? Aqueles quilômetros finais ali, às vezes você faz um treino progressivo, então esses treinos finais, esses quilômetros finais mais ou menos no pace da prova, entendeu? Então, assim, se você consegue fazer aquele treino ali, cara, você vai fazer uma boa prova. Se for plano, né? Porque você tá Sim, ali treinando plano, né? Então, até hoje, assim, quando tem os treinos longos, vou pra pista e, pô, cara, é sensacional, sabe? É muito bom. sim, sim, não. Aproveitando, né, essa facilidade que a pista proporciona na questão da nutrição, da hidratação Uhum. principalmente, que é aquilo que eu sempre falo, né? Comer e beber durante o treino faz parte do treinamento. Então, assim, se você É, está numa condição de treino em que você simula a condição de prova, ou seja, correndo, bebendo água, se engasgando, se afogando ali, você está simulando o que pode acontecer na prova. Agora, como você falou, vai fazer um longão, não, para aqui, toda vez que vai beber água, para, ou compra água, né? Ou vai no uhum, bebedouro, né? Então, assim, uhum, não dá para fazer longão e ir no bebedouro do Parque da Cidade. Hoje não dá porque é, fecharam tudo lá, né? Mas assim, é. bebedouro como hidratação e treino não é estratégia nutricional, né? Mas Cara, isso esse é lance de legal de. você estar ali ofegante e beber uma água, eu inclusive ainda comprava os copinhos, assim, que eu via qual que era a hidratação que ia ter na prova e comprava exatamente assim, o mais próximo possível para poder treinar justamente aquilo, abrir, correr com um copinho na mão e para não engasgar, entendeu? Você tá ali num pace de competição às vezes, então ofegante. Então, assim, isso faz parte do treino, né? Então, assim, nessa quarta maratona do Rafa, ele lá em São Paulo, em julho, ele fez 2 horas e 52 e inaugurou esse treinamento de longões na pista de 400 metros de atletismo lá no CO. E aí veio É, 2019, ano passado, é, em que você fez 2 maratonas, suas 2 últimas maratonas. Porto isso, Alegre, em junho, e Floripa, em agosto. Né? Você fez 2 maratonas isso. no ano. Né? É. Então vamos a Eu essas fiz duas para a gente duas, finalizar o ano passado. beleza. Então, assim, ó, 2019, Carolina e eu decidimos, vamos ter outro filho. E aí, Uhum, Carolina já em janeiro ficou grávida e uhum, eu falei, cara, esse é o ano, porque a nossa vida vai mudar, né? E esse é o ano que eu vou, é o ano que eu tenho, assim, né? Eu coloquei isso na cabeça, que era o ano que eu ia fazer meu 2 horas e 39 na maratona, né? Então, cara, eu realmente eu comecei a treinar bem forte nessa época. Assim, a lesão ali do tornozelo já tinha mais de ano, então assim, eu já estava mais confiante também. E eu fui para a tribuna, Flávia, a gente voltou para a tribuna e, cara, eu na tribuna eu peguei uma gripe. O Bernardo estava na escola, me passou uma gripe e eu já estava me recuperando da gripe, sabe? Naqueles dias uhum. finais ali. E eu fiz a Tribuna de Santos, na época foi 35:00. Assim, não foi, podia ter sido 34:59, sabe? Mas foi Tá. 35:00, assim, né? Foi um recorde para mim. Mas eu me desgastei muito nessa prova, sabe? Porque justamente Uhum. eu tava com já debilitado ali dessa gripe, né? E, e tanto é que o meu pós-tribuna, que era uma prova de 10 quilômetros, que às vezes ali em 2, 3 dias você já tá novo em folha, cara, eu fiquei dolorido a semana inteira e a maratona de Porto Alegre era 2 semanas depois. Então, e passou Uhum. sexta-feira, sábado, domingo, segunda-feira, na semana da prova eu ainda estava dolorido. E eu fiz massagem, não sei o que, e aquelas recuperações e põe gelo. E assim, Nada resolvia. eu, eu fui para a maratona já sabendo que eu não estava assim 100%, sabe? Mas, cara, fui para dar meu melhor, entendeu? Fui lá para correr 2 horas e 39, entendeu? Então, assim, já Uhum. largou, já nem saí de casaco do hotel porque estava quente. Ah, a maratona de Porto Alegre é plana, é fria, tem umas subidas, entendeu? Tem, assim, não é totalmente plana.
E não tava Uhum. frio, já tá assim, uns 20 e pouco, 20 graus, sei lá. Na largada já tá 18, 19, mas já, depois já tava uns 20 e poucos. Então, assim, foi uma maratona, cara, que eu tive que lidar aí com esse desgaste aí no final da prova, que cobrou o preço, Que entendeu? cansaço. Eu, Ah. essa meta que a gente tem, não vou andar e tal, eu não quis nem saber, eu andei pra caramba no final, sabe? Terminei que, assim, eu terminei com 2 horas e 57, mas eu fui lá pra correr 2 horas e 39, entendeu? E não deu. E eu não tava nem Uhum. aí, entendeu? Chegou na hora que eu vi que não ia dar lá no final, com 37, 38, eu falei, vou. Aí mas assim, eu fui pra. Eu dei tudo que eu entreguei tudo que eu tinha, entendeu? Sim, E foi isso, sabe? Mas aí eu saí de lá, legal. cara. Já assim, durante a manhã já. Eu cheguei, já procurando Eu meu não celular, falei desisto assim, nunca. eu preciso correr esse ano, preciso fazer meu Deus, já saí, já cheguei pra Como, catando, onde é que eu vou como, correr essa próxima prova. E como que chama aquele aí personagem do Melhores do Mundo? Joseph é o Joseph Klimber. Eu não Cleaver. desisto. Joseph Cleaver. Não, cara, tá doido, tem que fazer. Aí, amigo, é isso aí. Rafa Eu falei, não Klimber. vou, eu vou conseguir essa porra. Aí fui lá, cara, me inscrevi já, acho que no mesmo dia. Me inscrevi na Maratona de Floripa, que é uma maratona também fria, que tem a fama de ser Uhum. plana, e ia ser 2 meses depois. Depois eu pedi autorização pro Flavinho, ele autorizou, falei, vamos correr essa prova. E a gente já emendou o ciclo, né? E eu recuperei, descansei ali 1, 2 semanas para recuperar mesmo e tudo. Já entrei, já fiz mais um longo e já tava fazendo na semana Uhum. da prova. E assim, cara, e é aquilo que eu falei, a maratona você decide nos detalhes, né? E foi Sim. exatamente o detalhe que quebrou as minhas pernas nessa prova, porque, cara, tava 13 graus largada, uma prova plana, eu tava treinadaço, treinadaço, e deu um problema no check-in, que eu fui de véspera para lá, e deu um problema no meu check-in, e eu ia pegar um Airbnb lá, e deu tudo errado, e eu não consegui pegar o hotel, e os planos que eu tinha feito que eu ia fazer meu jantar lá, não sei o que, preparar direitinho, cara, eu tive que ir num Oh, restaurante. a gente estava nessa época aí, a gente estava num momento aí de uma restrição de lácteos na dieta do Rafa, sabe? E É. aí ele sabia disso, mas acho que esqueceu lá na véspera da prova. Conta aí. Não, é porque justamente eu cheguei e falei, beleza, então já que eu não vou ter como cozinhar, eu vou aqui, vou no restaurante aqui na esquina, tinha um monte de restaurante, uns 40 anos de tradição, restaurante italiano, entrei lá, mano, já sentei, os restaurantes véspera de maratona, é tudo lotado, os restaurantes italianos, cheguei lá, só tinha pizza no restaurante, cara, inacreditável, eu falei, caraca, pizza, mano. Ainda mandei uma mensagem pro WhatsApp, mas já estava na hora, já tinha passado da hora, já tinha que ter me alimentado e tudo mais. Aí eu falei, vou dar uma pizza aí e acabou. Aí, cara, eu comendo, terminando assim, metade da pizza, o Fernando me responde, não come pizza! Não come a pizza. Ai, A gente cara, estava tinha queijo aquele a gente negócio. estava a gente estava uns 3, 4 meses sem comer lácteos aí, e ele É. comeu na véspera da prova. Imagina, o intestino que não estava acostumado, como que respondeu, né? Bem, o resultado foi, essa prova teve duas adversidades. Primeira, que eu tive caganeira antes da prova e durante a prova, eu tive que parar. E segundo, que a organização da prova errou na, na marcação do percurso. Eles colocaram 600, 800 metros a mais no percurso. Eles erraram o lugar de botar o cone lá de retorno, botaram um retorno na frente. Inacreditável, assim, inaceitável, né? Uma organização de maratona, Uhum. um erro desse. Mas assim, o fato é que aquilo ali, cara, pô, eu já tava, tive que parar no quilômetro 19 para ir ao banheiro. Foi um alívio, mas assim, cara, é uma sensação terrível, sabe? Só que correu já nessa condição. Em treino, imagina em prova, cara, que se justamente você tá com É, aquela bagagem, cara, você não é acreditável, entendeu? Você colocar tudo a perder. E mas assim, terminei, fiz um tempo assim espetacular ainda, né? 2 horas e quarenta e uhum. oito, bem próximo do meu recorde, né? É,
Mas aquele negócio, né, cara? Porra, vamos. Quero fazer, cadê meu 2 horas e 39? Preciso fazer, já tem 3 4 anos, né? Que a gente está atrás disso daí e eu não vou, mesmo, eu vou ter que conseguir esse negócio, né? E, mas aí Maria Alice nasceu e, pô, uma experiência fantástica, filho de pai de menina, Sim, né? Assim, é, mudou a nossa vida, assim, trouxe tanta alegria para nossa casa e tudo mais, sabe? Pô, maravilha. só coisas boas. E 2020, cara, entrou aí, tava na quinta marcha, na sexta marcha, porque o Flavinho, a gente tomou a Sim, decisão, né, lá em dezembro, a gente falou, cara, esse ano a gente vai pra faca na caveira, entendeu? Vamos brutalizar. Então a gente corria ali mais ou menos 200 km por semana, a gente botou aí para correr todo por dia mês, mesmo, por mês, por, por, 200 por mês. por mês. A gente corria 200 por mês, né? Agora tá É quase porque você falou por 400, né? semana. Ah, É, por mês, né? Por mês. Não, 200 por semana é o Kipchoge, né? é, e É, aí, assim, teve essa mudança aí, que foi significativa esse ano de volume de treino, dedicação, uhum, mas aí veio a é, pandemia, e mesmo é, assim, isso não te abalou, porque o pessoal até comentou aí um pouco antes, que chegou a fazer corridas dentro de casa, né? A Carol pô, cara, filmou, mandou aí, né? nossa, Mas para você manter o seu volume de treino e colocou um objetivo. Pô, Flavinho, eu quero bater o meu recorde dos 21 em julho. E aí a uhum, gente se viu em maio, né? Você botou esse recorde, esse objetivo de julho e fez toda a preparação e novamente foi para o sacrifício aí, né? Se é. dedicando, né? Focando, se entregando aí para esse objetivo. E o recorde veio do 21 km, foi dia 12 de julho. Do 12 de julho. Cara, assim, 12 de só julho, né? quem todo mundo tá vivendo aí essa pandemia sabe que, cara, a gente está vivendo um momento único na humanidade, né? Assim, tantas pessoas passando tanta necessidade, e eu me senti muito grato, assim, de poder tá no auge da forma, cara. Assim, tá nessa condição e tanta coisa ruim por aí, né? E Uhum. então, assim, eu me senti assim, eu falei, cara, eu não posso desperdiçar esse momento que eu tô tendo, sabe? Eu tô no auge da minha forma, sabe? Então eu preciso. Então, assim, eu fiz a dieta, sabe? Eu botei assim, foram 40 dias intensos, entendeu? Porque Uhum. cuidando dessa rotina que a gente está aqui, né? Que não tem ninguém para ajudar com o neném em casa, virando noite, treinando de madrugada, porque não pode treinar de dia, com o parque fechado, com não sei o quê. Então, assim, um momento assim, muito atípico, né? De Uhum. restrição de sono, sabe, tendo que cozinhar, limpar a casa, limpar o banheiro, fazer as coisas, tudo acontecer, estudar com criança online, trabalho online e desafios dos mais diversos, né, no trabalho também. E assim, muitas bolinhas, fazendo malabarismo ali com muitas bolinhas, entendeu? Mas assim, o objetivo é de você fazer aquilo acontecer e tudo mais. Então eu botei na cabeça mesmo. Eu tentei fazer 10 quilômetros 2 semanas antes da meia maratona, no início de julho. Não consegui, eu fiz 35 e pouquinho. E aí eu falei, Flavinho, a gente vamos fazer, cara, essa meia maratona e a gente vai fazer. A gente pegou um percurso plano ali numa região ali no bairro, no Lago Sul. E, cara, foi assim. Antes de largar, eu me emocionei, assim, porque justamente pela sensação mesmo de, cara, porra, que Uhum. coisa maravilhosa, assim, num momento tão crítico, sabe? Tá tendo essa possibilidade, assim, eu me senti muito, assim, muito Agradecido. agradecido mesmo, sabe? Uhum. Cara, e, é, lá- porra, foi assim, se você olhar, foi reloginho, sabe? Assim, quilômetro a Legal. quilômetro, cara, foi no segundo, assim, tá, 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 tá. Uhum. Não variou nem pra lá nem pra cá, sabe? E, cara, e saiu o recorde, pô, foi 1 hora e 16, quase 2 minutos abaixo do Nossa, meu recorde. legal. Então, assim, pô, é, essa,
essa competição de você contra você mesmo, né? Porque foi você contra você ali no time, sabe? Essa do invisível ali, né? Você não tá numa prova com 5.000 pessoas e tudo mais, então foi, Uhum. na hora que eu cheguei, foi justamente, assim, e não tinha linha de chegada também, né? Assim, a gente marcou o percurso e tudo mais, Uhum. mas você não tem aquele, né, aquela linha de chegada de fato, né? Tem uma linha de Uhum. chegada invisível, né? Então, assim, foi um Sim, momento, cara, que eu comemorei, assim, que eu, igual criança, sabe? Foi muito bom, foi sim. uma sensação muito boa, sabe? Não, E, excelente. cara, vamos se Excelente. preparar nos Deixa eu. próximos... Vai Isso. lá. Não, foi assim, eu vou falar dos truques já já, mas antes de falar e dessa sua conquista aí, desse recorde pessoal dos 21 em plena pandemia, antes da gente falar dos truques aí, eu falei que ia falar a diferença da composição do Rafa. Então, quando o Rafa Uhum. estava lá no Ironman em 2013, o peso dele variava aí de 78 a 80 quilos e o percentual ele de 7 a 8%, sabe? E hoje o peso dele dentro de maratona fica 70 a 73, quase 10 quilos a menos aí, e o percentual variando de 6 a 7,5, ou seja, não mudou muito o percentual nessa mudança aí de corporal para a maratona, perdeu-se massa magra, né? Então assim, é normal nessa condição, para o corpo se adaptar a esse volume, a corrida é bem desgastante, tá? Em fevereiro desse ano, a gente se encontrou presencialmente e Rafa estava com 72 quilos, e nesse projeto de maratona, ele chegou aos 70 quilos para a prova. Então ele falou assim, Fernando, eu quero ter o menor peso aí que a gente possa ter aí para a maratona, porque eu acredito que isso vai, né, fazer com que eu tenha o meu recorde. E deu no que deu, né? Então, assim, o Rafa É. conseguiu se dedicar. Vários truques apareceram aqui durante a live com o Rafa, né? Mas é importante destacar que quando o Rafa bota o truque do alvo, onde ele determina um objetivo, ele toma a decisão, né? Ele faz tudo aí e volta para que ele tenha condições de executar esse alvo e que ele tenha condições de tomar essa decisão e seguir em frente. E aí ele vai e se sacrifica, né? Porque aí eu até coloquei aí fixado o comentário que ele gosta muito de usar no Instagram, que é o Mas Rise é and shine. Shine, né? Então, assim, Ah, tem que crescer e brilhar. Então, se você não tiver aham. o alvo, se você não tomar a decisão de fazer, se você não tiver o sacrifício, você não vai usar esse hashtag do Rafa aí, né? Rise and Shine, né? Então, assim, Cara. Pô, foi bem legal, assim, essa sua história, Rafa, destacando esses truques que apareceram e focando nisso, né? Que para crescer e brilhar tem que ter esse comprometimento, tem que ter essa disciplina aí e tem que ter o sacrifício. vontade indomável, cara. Tem assim, quem quer consegue. É aquilo que a gente falou já algumas vezes. Qualquer um que decide que vai fazer, cara. Ninguém segura, entendeu? Quantas Sim. pessoas que eram obesas e que decidiram mudar a Aí, vida e, cara, estão aí, sabe? É, quarta-feira, botando você falou de aí. obeso aí que conseguiu, quarta-feira tem aí, né? O Gil aí para mostrar isso Exatamente. aí. Mais de É, 100 quilos. Não vou falar spoiler, mas quem conhece sabe. É, né? então, assim, Então, não assim, tem. O cara que não tem a perna. Você vai no Ironman, cara, tem gente que tá fazendo recuperando de câncer, tem gente que é novo, é magro, é velho, é obeso. Pô, não tem essa, entendeu? Então, assim, o cara não tem a perna, o cara não tem um rim, o cara não tem um sei lá o quê, um pulmão. E eu acho que quem tem a aí, ó. vontade real Porque você falou, o Gil foi um ex-obeso e não tem um rim, né? Então, assim, e não tem rim. né? Pois é. Tá vendo? É por isso que esse cara aí me inspira pra caralho, cara. Porque como é Não que é? não, né? Não, show Referência demais, total. Rafa. Referência. Gil é Sim, referência não, total. excelente aí a sua história, esses truques que apareceram, essa sua determinação. Às vezes falha na primeira vez, mas na segunda você vai lá e cumpre, E né? tá Então, assim, faltando, né? Tá faltando. O é, problema, sabe qual que é o problema? De quando demora muito para você não conseguir o objetivo, é que, cara, a vontade.
porque daí eu quero fazer ultramaratona, eu quero fazer lá Badwater, lá no deserto lá do Vale da Morte, quero fazer outras coisas. E como é que é? Quero fazer Ultraman, botei para fazer Ultraman. Vai fazer quando? Tem que ir. Então tem muita coisa aí, cara. Então acho que o legal disso daí, independente do que quer que seja, não precisa ser um Ultraman, na verdade. Não precisa, pode ser o que quer que te dê vontade e que, sabe, desperte aquele brilho no olhar, sabe? Pode ser uma prova de 5 quilômetros, pode ser uma caminhada, cara. Você pode ser uma pessoa que estava sedentária e que resolveu, sabe, se mexer e fazer uma caminhada e mudar a vida totalmente, entendeu? Então eu acho que não tem essa de, vou ficar me comparando. Pô, não tem essa de se comparar, sabe? Cada um tem a sua própria história, entendeu? E cada um dentro do seu objetivo. Muito. Exatamente. Cada um dentro do seu objetivo e traçando essas pequenas vitórias ao longo da caminhada. Excelente, Rafa. Excelente. Queria agradecer aí a participação, né, de ter vindo aqui com a gente, ter aceitado o convite, compartilhar. Agradecer o pessoal aí que ficou mandando mensagem, quem entrou aí, né, a audiência. Então foi muito legal aí estar contigo essa noite aí. Né, e vamos em frente, em busca do próximo desafio. E o Gil aí, o Hugo já colocaram que é para voltar na Concagua lá, viu? Rapaz, os 100 metros aí, ó, tem que ser vencidos. Tem que chegar lá, botar a bandeirinha lá em cima, botar a bandeirinha de 2h39 lá de Boston, lá em cima. Aí, ó, já pensou que massa. Show demais, então. Legal, cara. Poxa, obrigado mesmo, Fernando, pela oportunidade aí de conversar com a galera. E, meu irmão, fracasso faz parte do sucesso. Vamos viver aí a brutalidade compartilhada, a vontade indomável de fazer coisas maravilhosas. Bom demais. Ó o gordinho aí, ó. Ó o gordinho aí que estava com a gente lá em Goiânia. No pedal. Pois é, sim, ele deu suporte lá, rapaz. Deu suporte. Vai pro céu direto. Bom demais. Beleza, então, Rafa. Valeu. Obrigado, viu? Pessoal, obrigado demais. Show de bola. Beleza. Boa noite aí para todo mundo. Grande abraço. Boa noite. Falou. Tchau, tchau. Falou. Abraço. Tchau. É hora de arrepiar agora. Bora! Vamos! Braço, Rafa. Não esquece. Bora! Empurra esse chão. 150, garoto. Bora! Vamos! Bora, quero o braço. Vem. Sobe o joelho. Deixa cair não, bora. Vem pra me passar. Vem. Bora. Vamos, garoto. Excelente, Rafa. Essa torcida aí fica fácil, hein?